Efésios capítulo 2, versículos de 14 a 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Engrandecido seja o seu nome, glorificado sejam os seus atributos, e enaltecido seja a sua pessoa, ó Deus de Israel, cujo Espírito Santo nós clamamos agora em favor de todos nós, com o objetivo de expandir o seu reino glorioso através desse trabalho, tanto no aspecto individual como geográfico. Oramos agradecidos em nome daquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos na exposição passada, dos versículos 11 a 13 desse capítulo 2, a introdução acerca dos importantes aspectos da gloriosa revelação da Igreja do Senhor Jesus. Melhor seria pregar esse texto como um todo, ou seja, dos versículos 1 ao 22, porque eles fazem uma unidade. Mas é impossível em pouco tempo tratar desse assunto de uma só vez, sem deixar de fora aspectos importantes revelados aqui na nossa porção. Então vamos considerar essa porção da Palavra de Deus sobre o tema Cristo é a nossa paz. Essa porção basicamente traz esse grande assunto. Cristo estabeleceu a paz entre os judeus e os gentios, e agora a igreja é instituída de uma forma gloriosamente diferente, e até o versículo 18 nós vamos deparar com uma série de informações que nos permite compreender melhor a natureza dessa obra pacificadora e reconciliadora feita pelo Senhor da igreja. Aqui no versículo 14, porque ele é a nossa paz, ele, o Senhor Jesus Cristo, é o príncipe da paz. Por meio da sua morte, ele é o único mediador entre Deus e os homens, firmando a paz. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Essa expressão, o qual de ambos fez um, trata-se de uma introdução daquilo que Paulo vai falar acerca do novo homem criado no versículo 15. Ambos fez um. Significa ambos, judeus e gentios, fez um povo santo, exclusivamente do Senhor Jesus. Ambos, judeus e gentios, fazem parte do povo eleito antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A relação dos judeus e gentios era péssima. Os judeus zombavam dos gentios e os insultavam, chamando-os de cães imundos. Eles não comiam o pão dos gentios e nem entravam em suas casas. E Paulo sempre teve complicação ao tentar unir os judeus e os gentios na igreja sob uma unidade orgânica, como igreja ou corpo de Cristo. Realmente, para nós, é duro compreender as implicações históricas e culturais que havia na época. As rixas se davam tanto por parte dos judeus como por parte dos gentios também. Os gentios, igualmente, tratavam os judeus muito mal. Certa vez, os samaritanos não receberam o Senhor Jesus e seus apóstolos na cidade. Por outro lado, os gentios também menosprezavam como uma atitude de reação e com desdém e desprezo. Pilatos, certa vez, disse: "Sou judeu? A tua própria gente que te entregou a mim." O que ele quis dizer foi: eu faço lá parte desse povo judeu? Em Atos 16, 20 diz: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
Nós lemos em Atos capítulo 18, versículo 2, que o imperador Cláudio decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Todavia, essa parede horrível de separação entre os judeus e não-judeus foi destruída pelo Senhor Jesus, o único Deus vivo e verdadeiro e capaz de desfazer a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Com toda a sabedoria, ele uniu os judeus e gentios em amor e fez com que os judeus amassem os gentios e vice-versa. Que sabedoria profunda! Somente o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, poderia desfazer essa intratável relação dos judeus com os gentios. No versículo 15, Paulo explica o motivo, o porquê. Como que Cristo é a nossa paz? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Os judeus sabiam, através da revelação, que eram especiais em relação aos demais povos, pois era a igreja da antiga dispensação para ser instrumento de Deus pela graça e misericórdia dele, para que eles pudessem ser também uma bênção para outros povos, com o fim de ser bendição para as demais nações, porque Deus ama o estrangeiro. Ele odeia a xenofobia, que é a aversão pelos estrangeiros. Então os judeus deveriam ser instrumentos de comunicação dessas bênçãos de Deus para outras nações. Mas, infelizmente, de um modo geral, as leis que deveriam ser uma bênção para Israel, elas o condenavam e revelavam o pecado do povo de Israel e a natureza depravada deles. Israel não compreendia que precisava da graça de Deus e se apoiavam na sua autojustiça. Eles acreditavam que se justificavam pelas obras da lei, passaram a confiar nos ritos e na sua religião, e isso fez com que eles se tornassem altivos, arrogantes, e achavam que eram especiais em relação aos demais povos, porque desfrutavam dos privilégios da revelação, do culto, da lei, dos sacrifícios, então acabavam olhando para os demais povos, chamando-os de cães e abominações. Essas leis, que eram para revelar a natureza santa de Deus e a natureza corrupta do povo, acabou de suscitar um sentimento de inimizade comum e mútua, hostilidade de um para com o outro, e aqueles instrumentos que Deus havia ordenado e dado e que deveria aproximar os judeus dos outros povos, acabavam não funcionando. O templo tinha o átrio dos gentios para que eles fossem frutos do proselitismo e do evangelismo e fossem alcançados pela graça de Deus para serem frutos da misericórdia dele. Mas o templo, que deveria ser bênção para os gentios, acabou virando um covil de ladrões, um ambiente de vendas de mercadorias e de comércio. Mas o Senhor Jesus aboliu essa relação intratável na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quando Paulo nos diz que Cristo aboliu na carne, significa que ele cumpriu totalmente na cruz do Calvário e consumou tudo, atendendo todas as exigências da lei, cumprindo todas as demandas legais. Abolir não é destruir, mas é cumprir aquelas normas, regras, sombras, ritos, sacrifícios que geravam antipatia, mas que, na verdade, eram para ser instrumentos de aproximação e evangelização. E vemos Paulo agora escrevendo para uma igreja composta de judeus e gentios, inimigos ferrenhos que não cediam um ao outro, nem se falavam, mas agora estavam comungando em Cristo, reunidos juntos. Paulo revela agora no final do versículo 15 e 16 um duplo propósito: criar em si mesmo um novo homem e reconciliar ambos um só corpo com Deus. Nós lemos no versículo 15 e 16: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O propósito dessa obra pacificadora, nos dando a paz, era fazer uma nova obra criadora, uma nova obra da criação.
Que revelação maravilhosa! A igreja é apresentada agora como sendo um novo homem criado, uma obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Assim como Deus disse na criação, haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento, também Deus criou um novo homem. Agora, no Novo Testamento, uma obra criadora, a igreja invisível, incluindo gentios e judeus, pretos, amarelos, vermelhos e brancos, todos os níveis e posições sociais. Então agora, nesse novo homem, nesse novo ser, a igreja aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse é o primeiro propósito. Deus criou um novo homem fazendo a paz, ou seja, a igreja do Novo Testamento, que é a mesma igreja do Velho Testamento, só que com uma nova criação, uma nova forma de culto, uma nova dispensação, um novo dia para cultuar, um novo sacrifício que é o nosso corpo, e não mais com animais. E o segundo propósito foi de reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz e do sangue. Ambos, judeus e gentios, foram enterrados na desobediência e foram pacificados por Deus. A igreja é uma nova criatura, um novo homem, uma obra criadora através da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, por meio do qual não importa a nacionalidade. Agora a igreja é universal e não mais nacional, restringida apenas aos israelitas. O texto continua e Paulo revela no versículo 17 o meio ou o instrumento da obra redentora de Cristo que culminou na cruz do Calvário. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. O Senhor Jesus, através do seu grande amor, fez os que os judeus não estavam fazendo, evangelizar os gentios. E vindo, evangelizou a paz. Isso ocorreu quando o Senhor Jesus passou aqui na terra, cumprindo toda a sua obra de acordo com a vontade do Pai. E continuou fazendo isso por meio da obra dos apóstolos. Os judeus haviam fracassado nessa obra evangelizadora, mas Jesus resgatou com seus apóstolos essa obra gloriosa da evangelização. O pátio dos gentios não estava sendo objeto de evangelização. A obra missionária deles estava destinando seus ouvintes ao inferno. Jesus disse em Mateus 23,15: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Observe que a paz mencionada aqui, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, a paz aqui é a iniciativa do próprio Deus, no Senhor Jesus. É como se Deus estendesse a bandeira branca. Não fomos nós que instalamos a paz, mas Deus hasteou a sua gloriosa bandeira branca da paz, tomando a iniciativa de estabelecer a paz e fixando a relação de paz dos judeus e gentios, que consequentemente puderam experimentar a paz uns com os outros, exatamente por causa da paz alojada em Deus. Romanos 5, versículos de 6 a 11, é-nos dito: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E no versículo 18, temos a evidência da obra criadora e pacificadora.
não apenas pelo Pai e pelo Filho, mas pelo Espírito Santo. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Foi a Trindade magnífica, santa e bendita que criou e pacificou o mundo. Observe, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. É natural, porque a Trindade é a autora da obra da criação. Aqui não é diferente ao criar o novo homem. Agora todos, por um só Espírito, temos acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 4, de 14 a 16 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus maravilhoso em aceitar a nossa presença por meio de Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Antigamente, o povo só tinha acesso através do sacerdócio. Eles não tinham liberdade para aproximar-se de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Em Números capítulo 3, versículo 4, Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. Não era qualquer pessoa do povo de Deus que tinha acesso a ele. William Hendrickson, comentando essa passagem, disse que o acesso a Deus pode ser definido como a liberdade para aproximar-se do Pai na confiança de que nós, judeus e gentios, achamos favor da parte dele. Não tenhamos em mente que temos acesso a Deus apenas por meio da oração. Vai além da oração. É a situação da alma ligada ao Senhor e repousada por meio do Espírito Santo. Lembre-se no primeiro capítulo que as bênçãos espirituais são todas nos dadas no Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos acesso junto ao Pai por meio de Cristo, pelo intermédio do Espírito Santo e também por meio da oração. Mas não apenas, não fica confinado apenas na oração, mas na vida com Deus. Vivo não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Apenas para concluir, eu quero chamar a atenção dos ouvintes para essa paz estabelecida pela Trindade entre os judeus e não-judeus. A igreja agora é universal em Cristo Jesus, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. Ela é como um novo homem criado. Já vimos que Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. E agora, através desse novo homem criado, com todas as novidades da nova dispensação da graça de Deus, envolvendo dia, culto, profecia, nova revelação neotestamentária, forma de governo, temos livre acesso junto ao Pai pela sua graça. Que bênção saber que por causa desta obra da graça de Cristo na cruz, nosso culto, nossas obras acessam a esse enorme privilégio para adentrarmos na presença de Deus, confiado exclusivamente no sangue do Cordeiro e na obra pacificadora que o Senhor realizou nesse mundo, morrendo na cruz por todos os eleitos de Deus. Só Cristo pode estabelecer a paz pela sua obra realizada na cruz, cujo sangue foi derramado pelos eleitos. Que o Senhor nos livre de depositarmos qualquer confiança em nossos méritos ou qualquer outra obra realizada por nós, mas somente pela graça em Cristo Jesus temos acesso junto ao Pai. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz,
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que o Senhor nos abençoe. Amém.